Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei finalmente, né? Nossa, não lembro nem como é que é gravar, mas agora finalmente estou microfonada de novo. Agora eu posso gravar aqui com vocês os lançamentos. Já tô aqui com a minha colinha, como a gente sempre faz todo mês, né? Eu falo sobre os lançamentos literários do mês, não todos, alguns, né? Eu cato ali alguns, eu tenho aqui 34 lançamentos incríveis pra falar pra vocês. E a gente vai ter lançamentos de todos os gêneros, romance, fantasia, suspense, terror, tudo que eu achei ali quando eu fui catando os lançamentos, tá? Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo, enfim, todas essas coisas que vocês já sabem. E como eu sempre faço em todo vídeo, eu vou falar uma breve sinopse ali dos livros. Eu não vou ler toda a sinopse que tá lá na Amazon, porque fica muito grande, mas eu dou uma resumida ali. E é isso, chega de enrolação e bora pro vídeo que a gente tá faz tempo. Nossa, gente, eu tô muito feliz de ter voltado, a gente tá faz tempo sem vídeo. Vamos falar desses lançamentos incríveis. E lembrando também que não vai estar em ordem de lançamento, tá? Então não tem ordem de data, nem editora, nem nada. Lançamento do dia 5 de junho, Coração de Cristal Partido. Em um império onde poderes são sinal de prestígio, Raika cresceu sendo vista como fraca e indigna por causa de sua habilidade incompreendida. Após perder tudo novamente para a crueldade do passado, ela decide que a vingança será a sua única resposta. Luca Lucentes, nobre, poderoso e impiedoso, chega à corte com planos próprios e vê em Raika uma oportunidade para alcançar os seus objetivos. Cercados por inimigos, os dois formam uma aliança perigosa, dispostos a destruir a qualquer um que entre em seu caminho, até mesmo um ao outro. Como a gente sabe, nem todos os vídeos de lançamentos do mês a gente aumenta em 200% a nossa lista de desejados da Amazon, então aqui não vai ser diferente, né? E é óbvio que em um vídeo de lançamentos a gente não ia deixar de ter um lançamento da máquina de escrever Freida McFadden, e aqui a gente tem então no dia 15 de junho, Ala D. Esse aqui eu confesso que eu fiquei muitíssimo curiosa. Não que os outros da Freida não fiquem, né? Porque tudo que essa mulher escrever, eu vou ler até a lista de mercado dela. E aqui diz que Amy Brenner, estudante de medicina, precisa cumprir um plantão noturno obrigatório na ala D, uma unidade psiquiátrica restrita do hospital. Além de esconder motivos pessoais para temer aquele lugar, ela ainda descobre que passará a noite ao lado do seu ex-namorado. Quando sons estranhos vêm do quarto de isolamento do paciente mais perigoso da ala, a tensão aumenta. Com a comunicação cortada e pessoas desaparecendo, Amy percebe que algo terrível está acontecendo e que todos ali podem estar em perigo. A sinopse já me passou a atenção do livro. Não é sempre que isso acontece, mas nesse livro aqui aconteceu e eu tô muito curiosa, meu Deus do céu. Lançamento do dia 20 de junho, A Ascensão do Zodíaco. Na prestigiada Academia dos Ramos Terrenos, os herdeiros das linhagens do zodíaco chinês são treinados para dominar habilidades extraordinárias. Eu achei essa capa lindíssima. Em uma escola sombria de descendentes, jovens com habilidades sobrenaturais aprendem a dominar os seus poderes enquanto enfrentam regras rígidas, rivalidades e segredos perigosos. Quando um aluno é brutalmente assassinado, Evangeline, Nicholas, Tristan e Alice precisam se unir para investigar o crime. Entre intrigas, corrupção, desejos ocultos e lealdades incertas, eles descobrem que cada passo da missão pode ser fatal. A Ascensão do Zodíaco é um dark romance de narrativa afiada, onde o maior risco não é falhar, é confiar em alguém. Eu começo o vídeo com o cabelo todo bonitinho e depois eu já tô com ele atrás da orelha, mas aqui, gente, ler com o cabelo assim na cara é horrível, então assim, releve. Lançamento do dia 25 de junho, Nunca Pensei que Acabaria Aqui. Nossa, essa capa e esse título parece que vai ser algo melancólico. Aqui diz que é uma comédia romântica jovem adulta em que rivais se apaixonam durante uma viagem pela China. Após cometer uma gafe em mandarim durante um evento de família, Lea é enviada pelos pais para um programa de 2 semanas na China com a missão de se reconectar com as suas raízes e recuperar a sua imagem. O que ela não esperava era reencontrar Sirius, seu antigo rival, e ainda ser obrigada a formar uma dupla com ele em uma competição. Entre paisagens deslumbrantes, provocações e descobertas, Lea começa a se apaixonar não só por Sirius, mas também pela China e por partes de si mesma que havia deixado para trás. Então esse livro vai ser muito sobre reconexão, né? Lançamento do dia 22 de junho, Lado a Lado do Amor. E eu adorei essa capa. Aqui diz que é Vizinhos do Amor, livro 1, então provavelmente vai ser uma série aí de romance. E as tropes desse livro são vizinhos de porta, implicância to lovers,
Romance Cão e Gato, ex-namorada do meio-irmão e comédia romântica. Iris Mancini não suporta Felipe Falcone, seu vizinho barulhento e inconveniente do 505, mas quando é trancada para fora de casa pelo ex-namorado, acaba aceitando passar a noite no apartamento dele. A situação fica ainda mais complicada quando Felipe descobre que o ex de Iris é seu meio-irmão. Entre provocações, encontros forçados e sentimentos inesperados, o ódio entre os dois começa a se transformar em algo perigoso, especialmente quando os segredos do passado ameaçam a mudar tudo. Lançamento do dia 15 de junho. Merendinas na Coreia. Merendinas? Elas tinham um sonho, agora elas têm um plano. Eleonora, Ambra, Rebeca, Cristina e Neo se aproximam graças à paixão pela banda de K-pop Black Hole, formando uma amizade intensa marcada por música, estudos... Meu Deus, chutei vocês, né? Desculpa. Marcada por música, estudos, sonhos e muitas aventuras. Anos depois, quando finalmente viajam para a Coreia do Sul para acompanhar a comeback da banda, descobrem que o grupo pretende se afastar dos palcos. Mas as merendinas transformaram a viagem em uma missão: encontrar o Black Hole e convencê-los a voltar, colocando à prova não só o futuro do K-pop, mas também a força da amizade entre elas. Achei curioso e acho que vai ser uma aventura bem divertida esse livro aqui. Lançamento do dia 17 de junho, em primeira mão, e aqui diz que Belle Macaulay acaba de conquistar um cargo de repórter em um grande jornal britânico, mas sua rotina muda com a chegada de Connor, um estagiário mais velho que largou uma vida estável para seguir o sonho do jornalismo. A convivência entre os dois começa cheia de atritos, provocações e julgamentos. Quando Belle encontra a maior investigação da sua carreira, ela precisa criar uma identidade falsa, incluindo um namorado de mentira. E aí a gente já sabe no que vai dar, né? Por ironia, a única pessoa capaz de ajudá-la nessa farsa é justamente Connor, o seu novo desafeto. Vai ser aquela comédia romântica bem clichê do jeito que a gente gosta, pelo jeito, né? Lançamento do dia 12 de junho, A Magia Perdida de Sparrow. Sparrow Shia? Uma corrida contra o tempo para salvar o que há de mais precioso, a própria magia. Sparrow Shia nasceu, eu não sei se é assim que fala, tá? Nasceu com uma rara magia de fogo, mas seu poder é tão fraco que ela mal consegue produzir uma pequena chama. Ao entrar na Academia Zenith, ela vê ali a sua última chance de provar que não é uma fraude e transformar a sua magia em algo realmente poderoso. Mas enquanto tenta dominar o seu dom, uma doença misteriosa começa a drenar a magia dos alunos. Ao lado de novos amigos, Sparrow busca uma cura e descobre que, em um mundo onde magia significa poder, há pessoas dispostas a tudo para controlá-la. Repleto de ilustrações encantadas, este é o início de uma aventura épica sobre amizade, autodescoberta e a força mágica que se revela nos lugares mais inesperados. Lançamento do dia 5 de junho, Uma Estrada para o Inferno. E aqui a gente tem um lançamento da Dark Side. Nossa, essa capa tá lindíssima e ela tá tão colorida e tão rosa que eu nem diria que isso aqui é um thriller, né, um suspense, mas a gente vê que é pela capa e pelo título, mas a capa ali com aquela faca, enfim, parece meio que uma caveira no fundo. Mas eu achei muito linda essa capa, meu Deus. Eu nem sei sobre o que é, mas eu já tenho vontade de ler só pela capa. Carol conseguiu escapar de um casamento abusivo, mas percebe que as marcas da violência continuam presentes, mesmo após o recomeço. Ao lado de seu novo parceiro, decide matar o ex-marido e transformar tudo em um acidente, acreditando que esse seria o único caminho para enfim ser livre. O plano, porém, é testemunhado por Wayne, um homem rancoroso e instável que coleciona mágoas em um caderninho. Ao se aproximar de Carol, ele encontra uma nova motivação para transformar ressentimentos em violência, iniciando uma jornada marcada por paixão, loucura e sangue. Eu sabia que eu ia gostar e que eu ia ficar muito curiosa. Lançamento do dia 15 de junho, O Segredo de Hannah. Esse aqui é outro que eu fiquei curiosíssima pela capa e também pelo título. E aqui diz que após ser desmascarada pelo marido, Hannah decide abandonar a sua vida atual e recuperar aquilo que acredita ser seu. Mark Shepard, o homem que um dia a amou e que agora vive uma rotina estável ao lado da esposa e da família. Convencida de que ainda pode reconquistá-lo, Hannah reaparece disposta a manipular desejos, fraquezas e sentimentos. Mas a sua obsessão vai além do amor. Ela quer provar que é capaz de possuir tudo e todos, custe o que custar. Ela é doida, basicamente é isso que a gente tira de conclusão só lendo a sinopse. Lançamento do dia 15 de junho, e aqui a gente tem um lançamento da Emily Giffin. Faz tempo que eu não via nada dela,
Promessas sob o Sol, uma jornada de verão sobre amor, perda e o poder da verdadeira amizade. Lane, Tyson, Summer e Hannah se conhecem ao chegar à faculdade e, apesar das diferenças, formam uma amizade intensa e inseparável. Mas, pouco antes da formatura, a morte trágica de Summer abala o grupo e leva os 3 amigos restantes a fazerem um pacto. Nunca enfrentar decisões extremas sem antes buscar apoio uns dos outros. 10 anos depois, quando Hannah vê sua vida desmoronar em um momento que deveria ser feliz, ela recorre a Lane e Tyson. Juntos, os 3 embarcam em uma viagem inesperada que começa como fuga, mas se transforma em uma jornada de cura, redescoberta e coragem para recomeçar. Lançamento do dia 15 de junho no jogo, e esse é o livro 3, então eu não vou ler a sinopse para não dar spoiler, né? Continuação, aqui só diz que é uma vingança que se torna um vício. Entre o ódio e o prazer vale tudo. Lançamento do dia 2 de junho, também é uma continuação, A Ira dos Dragões, Fear the Flames, volume 2, então não vou ler sinopse também. Achei essa capa muito bonita e tudo que tem dragão, gente, tudo, absolutamente tudo que tem dragão, eu tenho vontade de ler. Então esse aqui é mais um. Eu não lembro do volume 1. Lançamento do dia 5 de junho, A Lenda da Ruptura, O Alvorecer da Aura. E eu acho que esse livro aqui é nacional, tá? Temos aí uma fantasia nacional. Num mundo em que o céu é rasgado ao meio, você prefere viver preso entre muralhas, mas seguro, ou livre, mas com o destino de salvar a todos? Então, gente, eu não tenho síndrome de protagonista, então eu posso ficar ali bem segurinha em casa, preso entre as muralhas, tá tudo certo. Após a destruição de Amálgama, o triângulo ancestral que mantinha o equilíbrio do mundo, o céu foi partido ao meio e deu origem à ruptura, uma distopia marcada por cataclismas, doenças, fome, guerras e criaturas monstruosas. A única esperança é Vincent, o Aurarcano, destinado a unir os 3 fragmentos perdidos, embora ele ainda não saiba disso. Excluído por causa de seus olhos violetas e recém-desperto para seus poderes, Vincent parte além das muralhas de seu vilarejo em busca de seu mestre, sem imaginar que o mundo lá fora é muito mais perigoso do que sonhava. Nossa, eu fiquei muito curiosa. Lançamento do dia 8 de junho, Igual para frente e para trás. O penúltimo livro do universo Jogos de Herança, da Jennifer Lynn Barnes, em formato vira-vira. Cada lado traz um POV da história. Então um lado vai ser um ponto de vista, o outro lado vai ser outro ponto de vista, que também pode ser lida como volume único. Não vou ler sinopse, né, porque é o penúltimo livro, então, de um universo inteiro, mas eu achei interessante esse jeito de terem feito o livro com 2 pontos de vista, e eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente quer ver o ponto de vista de um outro protagonista. Achei bem legal. Lançamento do dia 15 de junho, E-mails Mágicos e seus efeitos colaterais. Eu adorei esse título. Uma comédia romântica com toque de fantasia e autodescoberta. Já imaginei que fosse isso. Nossa, mas essa capa e esse título, meu Deus, tá muito aconchegante, muito, sabe, aconchego, assim, livro que vai te fazer, sabe, suspirar? Beatriz acredita ter a vida sob controle, até receber um e-mail enviado por ela mesma 18 anos antes. Hoje, ao responder à mensagem da versão mais jovem de si, acaba sendo lançada em realidades alternativas onde cada escolha diferente transforma completamente seu destino. Entre vidas caóticas, engraçadas e dolorosas, de morar em um trailer a se tornar influencer ou missionária, Beatriz se passa a questionar quem realmente é e qual dessas versões representa a vida que deveria estar vivendo. Fiquei curiosa, me passou uma vibe tipo Biblioteca da Meia-Noite, sei lá. Só a vibe, né? Não é a mesma coisa, não é a mesma premissa. Lançamento do dia 5 de junho, Entre Farsas e Beijos, os prós e contras de fingir um namoro com o ex. A Mira nunca quis carregar o peso de ser herdeira da joalheria Bussa e sempre tentou se afastar da família e das expectativas impostas a ela. Mas diante de um casamento importante e de mais uma provocação da matriarca, acaba inventando um namoro para sustentar sua independência. O escolhido para a farsa é Pedro, um colega de trabalho sarcástico e irritante com quem ela tem um passado mal resolvido. Em 3 semanas e meia, os dois precisarão fingir um relacionamento, mas logo percebem que alguns sentimentos talvez nunca tenham sido fingidos. Lançamento do dia 15 de junho, Até que a Morte nos Contrate, volume 1. No pós-vida, almas precisam pagar as suas dívidas antes de reencarnar, mas todas têm suas memórias apagadas. Aurora não sabe o que fez em vida, apenas que deve quase 3.000 anos de trabalho e,
para acelerar o processo, aceita um estágio como ceifadora. Meu Deus, que curioso. Sob o comando de Darko, um anjo da morte antigo e misterioso, Aurora começa a lidar com almas, mortes e burocracias celestiais. Mas uma série de assassinatos envolvendo vítimas parecidas com ela desperta segredos do passado e revela que a sua história está ligada a um plano muito mais perigoso do que a própria morte. Lançamento do dia 2 de junho, As Coisas Belas e Preciosas, mais um livro da Rebecca Yarros, que adora fazer as pessoas chorarem com esses livros, não é mesmo? E esse tem a capa muito parecida com aqueles outros dois, então provavelmente vai ser nessa mesma pegada. Eu não li, tá? Mas é porque eu realmente não quero sofrer. E aqui diz que Cam Daniels sempre foi visto como o rebelde problemático de sua cidade, mas sua reputação se torna ainda mais pesada quando ele volta da guerra sem um irmão mais novo. Culpado por todos, inclusive pelo próprio pai, ele decide partir e seguir a carreira militar, prometendo nunca mais olhar para trás. Viu? Já tá pesado aí na sinopse, imagina no resto. Anos depois, uma mensagem urgente o força a voltar para casa, onde precisa enfrentar a família, os traumas do passado e Willow Broadley, a mulher que ainda ama, mas acredita não poder ter. Enquanto antigos segredos vêm à tona, Cam descobre que a pequena cidade esconde verdades capazes de mudar tudo. Viu? Sofrência isso aqui, pura sofrência. Se tu quer sofrer, leia, com sua conta em risco. Lançamento do dia 2 de junho, Nocticadia, um romance dark gótico. Esse aqui eu confesso que eu tô bem curiosa. Após perder a mãe para uma doença misteriosa, a protagonista promete encontrar a cura e deixar para trás a cidade onde cresceu. 4 anos depois, ela é aceita na Universidade de Dracádia, uma instituição isolada e cercada por rumores sombrios sobre fantasmas e antigos pacientes exilados. No campus, ela conhece Devrick, eu acho que assim fala, Devrick Bramwell, o enigmático patologista conhecido como Dr. Morte. Entre atração proibida, segredos do passado e mistérios enterrados em Dracádia, os dois se envolvem em uma relação intensa e perigosa, enquanto a verdade mais sombria da universidade ameaça vir à tona. Então a gente vai ter aqui uma Dark Academia, pelo jeito, bem gótico, e eu fiquei muito curiosa porque aqui a gente vê muito essa atmosfera sombria e cheio de segredos e tudo mais, eu gosto bastante. Lançamento do dia 2 de junho, Qualquer Clichê Menos Você. Gostei do título também. Margot Bradley é uma autora de romances famosa, mas guarda um segredo. Não acredita em finais felizes. Como assim, minha filha? Tu escreve romance e não acredita em final feliz. Enfim, quando um arquivo com seus finais alternativos cheios de traições e separações é vazado, ela é cancelada pelos leitores e perde o apoio da editora. Meu Deus. Para recomeçar a sustentar a irmã doente, Margot decide escrever romances policiais e passa 6 semanas no Alasca em busca de inspiração. Lá conhece Forrest Wakefield, o charmoso dono da pousada, que também carrega seus próprios medos e perdas. Entre clichês românticos, feridas emocionais e uma partida já marcada, os dois precisarão decidir se estão dispostos a arriscar um final feliz. Lançamento do dia 15 de junho, A Narrativa. Em um mundo onde a memória é proibida, cada história sussurrada é um ato de rebelião. Fiquei curiosa já. Após muitos pedidos negados, a observadora Suti finalmente é enviada ao planeta Aka para estudar seus habitantes. Sua missão a leva até Oxat, acho que é assim que fala, onde deve investigar os últimos praticantes de uma religião proibida. Em um mundo onde a antiga escrita foi destruída e toda a produção oral é controlada pela corporação. A intenção da corporação é usar o relatório de Suti para apagar histórias, canções e tradições não padronizadas. Mas, ao entrar em contato com os remanescentes dessa cultura reprimida, Suti descobre que sua missão pode transformá-la muito mais do que imaginava. Lançamento do dia 30 de junho, Dados e Disputas. Esse aqui eu tô muito curiosa para ler, assim como os outros livros dessa série aí de Dungeons and Dragons. No caso aqui é baseado ali no jogo Dungeons and Dragons, mas o outro livro é Dungeons e Drama, um romance para fãs de RPG do mesmo universo de Dungeons e Drama, viu? Hazel Buchan quer que seu último ano do ensino médio seja perfeito. Liderar o corpo coreográfico da banda marcial, começar a sua campanha de D&D e evitar qualquer distração. Mas tudo muda quando Max, seu ex-melhor amigo e antigo crush, volta para a cidade carregando ressentimentos e entrando para a equipe rival de percussão. Entre provocações, competição e mágoas mal resolvidas, Hazel tenta manter distância. Só que, por causa dos pais intrometidos, Max acaba participando da campanha de D&D que ela vai mestrar. E o jogo pode aproximá-los muito mais do que ela esperava.
Gostei, já tô muito curiosa, essas capas me deixam com muita vontade de ler. Eu só não li ainda porque eu acho que eu não tava na vibe ainda, mas vem aí. Lançamento do dia 1º de junho, Sea Spinner, O Guardião da Água, volume 2 de Reino dos Remanescentes. Então não vou ler sinopse aqui provavelmente vai ter um spoiler nessa sinopse. Essas capas aqui são lindíssimas, aliás. É continuação de Wind Weaver, né, que a gente conhece por Wind Weaver. Aqui só diz que ela é vento indomável, ele, água profunda e implacável. Juntos são capazes de despertar uma força tão irresistível quanto letal. Sea Spinner é a aguardada sequência de Wind Weaver, uma romantasia épica perfeita para fãs de Sarah J. Maas e Avatar, o Último Mestre do Ar. Eu achei muito curioso, eu fiquei muito curiosa porque eu tenho vontade de ler Wind Weaver. Lançamento do dia 5 de junho, Você Me Matou Antes. Que título curioso. Uma trama surpreendente onde sobreviver pode ser o pior castigo. Na noite da fogueira, uma mulher acorda amarrada no centro de uma enorme fogueira, prestes a ser consumida pelas chamas. A partir daí, a história volta 11 meses no tempo para revelar os segredos que levaram a este pesadelo. No centro da trama estão Margot, uma ex-estrela da TV em decadência, Anna, sua vizinha tímida e submissa, e Liv, a recém-chegada glamurosa que ameaça o equilíbrio da vizinhança. Entre aparências perfeitas, fofocas e rivalidade, a amizade entre elas se transforma em uma guerra psicológica marcada por segredos perigosos. Lançamento do dia 2 de junho, Eu, Medusa. Medusa sempre se sentiu deslocada em sua própria família. Diferente das irmãs e dos pais divinos, ela é mortal e sonha em encontrar o seu lugar no mundo. Quando Atena a convida para treinar em seu templo, Mad é o apelido da Medusa, tá? Mad vê a chance de finalmente ser reconhecida e se tornar uma sacerdotisa importante. Mas sua aproximação com o poder desperta a atenção de Poseidon e muda seu destino para sempre. Após ser agredida, acusada injustamente e punida com cabelos de serpentes, Medusa se recusa a ser definida como monstro. Entre os jogos cruéis de deuses, ela decide assumir uma nova identidade e escrever a própria história como justiceira. Nossa, eu fiquei muito curiosa. Eu não achava que eu ia ficar curiosa pelo título e pela capa, não esperava ficar tão curiosa assim. A gente deixa eu me ajeitar, vindo um pouquinho pra frente, que eu tô bem longe, né? Mas às vezes a gente tem que mudar de posição, senão cansa. Lançamento do dia 30 de junho, Nunca as Rosas. Achei muito bonita essa capa e curioso o título, né? Oneira, uma feiticeira poderosa e temida, abandona as guerras da realeza para viver isolada em uma fortaleza gélida, prometendo nunca mais usar magia a serviço de ninguém. Mas o tédio a leva a invadir, pelo mundo dos sonhos, a biblioteca de Stearanos, seu inimigo mortal e único feiticeiro capaz de rivalizar com seu poder. O roubo de um livro dá início a uma troca de cartas provocativas e uma conexão inesperada entre os dois. Cercada por companheiros incomuns, Oneira se vê ligada a Stearanos por marcas de guerra, culpa e escolhas que nenhum deles consegue desfazer. Ok, confesso que pela sinopse eu não fiquei tão curiosa quanto eu tinha ficado pelo post que eu vi da editora do livro, que eu acho que me deixou muito mais curiosa porque tinha umas tropes lá que eu gosto bastante, mas eu não vou lembrar. Lançamento do dia 15 de junho, Ladra da Noite, volume 2 do livro da noite. Não vou ler sinopse então, né? Mais um que é volume 2. Não quero dar spoiler pra ninguém aqui, não quero ninguém me xingando. Esse aqui é um livro que eu tô muito curiosa, com muita vontade de ler, que é de uma saga ali, faz parte da série, que eu gosto muito, de uma autora que eu me apaixonei, que é Sem Saída, da série Chestnut Springs, é o livro 5, da Elsie Silver, né? Aqueles romances de cowboys que a gente ama, que eu sou apaixonada. E aqui diz que era pra ser um noivado de aparência, mas me apaixonei de verdade. Ele não aceita que as pessoas a tratem mal por causa do sobrenome dela, então ele lhe oferece o seu próprio sobrenome. Meu Deus do céu. Esse é o livro do Beau, né? Então a gente não vê muito sobre o Beau, ele tá sempre mais ausente nos livros e eu fico muito curiosa pra conhecer sobre esse personagem porque justamente por ele não aparecer, Beau Ethan é o herói militar admirado de Chestnut Springs, embora carregue marcas do passado. Bailey Jensen, uma bartender tímida de uma família mal vista na cidade, só quer juntar dinheiro e ir embora para recomeçar longe de tudo. Quando os dois combinam um noivado falso, Beau ganha alívio da pressão da família e Bailey tem a chance de melhorar a sua reputação. Mas o acordo, que deveria ser apenas encenação, começa a se tornar real, especialmente quando a atração entre eles fica impossível de ignorar.
Ai, tô muito ansiosa pra ler esse. Gente, eu amo essa série, pelo amor de Deus. Pós-surto aqui, agora vamos pro próximo. Lançamento do dia 30 de junho, Todas as Mentiras, livro 4. Então, também não vou ler sinopse, né? Sucesso aqui, diz que é sucesso de TikTok. Pra mim não é muita coisa, não é relevante, mas enfim. Eu só vou ler aqui essa frase que diz: nunca encontrei um caso que me fez duvidar de se estou no lado certo da lei até agora. Não entendo como essa cidade consegue seguir sob o peso de tantas mentiras. E aí aqui diz que tem conteúdo adulto, contém cenas de violência e abuso e personagens com morais questionáveis. Leia por sua conta e risco. Lançamento do dia 15 de junho, O Trem da Meia-Noite, volume 2. Então, O Trem da Meia-Noite é a mais nova história sobre o universo, né? Do mesmo universo, na verdade, de A Biblioteca da Meia-Noite. E aqui diz que entre a morte e a vida existe um trem. Então também não vou ler sinopse, porque eu não sei se vai se passar com a mesma protagonista, se vai na sinopse vai ter alguma coisa falando sobre o desfecho da história anterior. Então, lançamento do dia 1º de junho, Primordial de Sangue e Ossos, volume 6 da série de Sangue e Cinzas. Gente, essa série, meu Deus, ainda tá lançando o livro e eu vejo o pessoal falando que é esquema de pirâmide, porque a gente tem também o volume 4 da série Carne e Fogo. O nome do livro é Nascida de Sangue e Cinzas, lançado também no dia 1º, então nenhum dos dois eu vou ler sinopse, porque os dois também são continuações e são bem pra frente, então. Mas enfim, tá aqui então as continuações. Eu penso muito em ler essa série, porque eu vejo muita gente falando bem e eu acho que eu iria gostar muito, mas ao mesmo tempo eu fico, mas, gente, eu não sei se eu quero cair nesse esquema de pirâmide, porque é muito grande esse esquema de pirâmide, tem, né, os spin-offs, enfim. E lançamento do dia 29 de junho, Irmandade Mortal, volume 42. Gente, eu fico impressionada, mas esse aqui eu acho que são livros que cada livro vai ser uma história, tipo os livros da Agatha Christie com Poirot, sabe? Aqui diz que a tenente Eve Dallas investiga o desaparecimento de um ex-senador americano em Irmandade Mortal. Um livro da série Mortal, de J.D. Robb, pseudônimo da autora, best-seller do New York Times, Nora Roberts, né? Que ela usa esse pseudônimo. Então aqui eu acho que vai ser outra história dessa mesma tenente. E quem gosta aí desses livros, então tá aí mais um lançamento, número 42, meu Deus do céu. Então foi isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado dos lançamentos. Me conta aqui nos comentários quais lançamentos que tu tá com muita vontade de ler, que eu falei aqui, ou se tem algum que eu não falei aqui nessa lista, mas que tu também quer ler, que eu vou adorar saber. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!